A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, a todos que nos acompanham pela nossa rede de comunicação da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui do campo de Sorocaba, estado de São Paulo. Muito bom estarmos juntos mais uma vez nesta quarta-feira para sermos juntos reedificados pela palavra de Deus. Muitos pregadores, cantores passaram por Sorocaba ao longo dos anos. Estamos transmitindo para os irmãos nesses tempos de transmissão online. Alguns deles, e hoje vamos rever quando esteve aqui conosco o pastor Joá Caetano. O pastor Joá Caetano é um pastor muito conhecido em todo o Brasil, ficou muito conhecido na década de 70 para frente, quando ele fazia programas de rádio em todo o Brasil, e ele esteve aqui conosco. É um seminarista, é um estudioso da palavra, é um professor da palavra, e ele esteve aqui conosco nos trazendo um estudo precioso da palavra de Deus, sobre o título Deus está no controle. Deus está no controle. E ele veio trazendo mesmo no estudo teológico, um estudo edificante para a vida do cristão. Eu tenho certeza que quem já esteve naquela vez aqui conosco, quando o pastor Joá esteve, vai relembrar, vai memorizar melhor, vai ser reedificado por esta palavra. Se você não esteve, tenho certeza que vale a pena acompanhar, porque você vai aprender um pouco mais da palavra de Deus. Nós vamos orar. Logo após esta oração, o nosso grupo de louvor estará louvando a Deus, e na sequência você fica com o pastor Joá Caetano. Deus está no controle. Eu quero aproveitar este momento para transmitir também a saudação e o abraço do nosso pastor presidente, o anjo da igreja, reverendo Osmar José da Silva, a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham. O abraço e a saudação da pastora Claudete também a todos. Vamos orar? Curve a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, ó Altíssimo Deus, Criador de céu, terra, Criador de todo o universo, galáxias, tudo que existe que nós nem sabemos, coisas que já ouvimos dizer, mas não vimos, outras que nem ouvimos dizer que existem, mas o Senhor é Criador de todas elas. E mais do que Criador, o Senhor conhece cada estrela pelo nome, o Senhor conhece cada ser humano pelo nome. O Senhor conhece este irmão e esta irmã que está conosco hoje, acompanhando pelo nome. E conheces o interior. E conheces melhor a gente do que a gente mesmo se conhece, Senhor. O Senhor é Deus do universo. O Senhor está no controle de todas as coisas. Nada se estabelece sem que o Senhor dê aprovação. A porta que o Senhor fecha, ninguém abre. E a porta que o Senhor abre, ninguém tem poder para fechar. O inimigo não tem poder de fazer o que quer, porque aquilo que o Senhor designou para cada um vai acontecer. E eu sei que o Senhor, por vezes, está aguardando um posicionamento deste irmão, desta irmã, desta pessoa, para que ela faça a sua parte, que ela demonstre a sua confiança total, a sua fé em Ti, para aí sim o Senhor abrir as janelas dos céus e derramar as bênçãos celestiais sobre a vida de cada um deles. Eu sei que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Os Teus pensamentos não podem ser frustrados. O Senhor tem o melhor, um fim ainda melhor do que aquele que nós mesmos esperamos, Pai, para cada um dos Teus servos. Ouve a oração da Tua serva, ouve a oração do Teu servo, que tem orado por este filho, que tem orado por esta filha, que tem orado por este marido, por esta esposa, há anos. Mas nesta noite o Senhor pode entrar com providência lá no coração, na mente e na vida daquela jovem, daquele jovem, trazendo de volta para onde ele foi criado, para os Teus caminhos, para a Tua casa, para a alegria do coração deste pai, desta mãe, este marido que vive na bebida, Senhor. Tira ele do alcoolismo,
livra e liberta ele como tens libertado tantos milhares e milhares neste mundo afora, que te aceitam como Salvador, te recebem e mudam realmente as suas vidas. Esta mulher, Senhor, que o marido tem sofrido com ela, mulher rixosa, mulher difícil de suportar, mas dá paciência para esse homem, perseverança, e transforma o coração e a mente dessa mulher, Pai. Tira esse coração de pedra, coloca um coração verdadeiramente de carne, um coração adorador, um coração pacífico, um coração tolerante, um coração bondoso. Pai, faz aquilo que nós não podemos fazer, que o médico não faz, o juiz, o advogado, aqui aonde nós não podemos chegar, mas o Senhor chega, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu te peço e já te agradeço, Pai, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, a sua família e a sua casa, em nome de Jesus. Louve a Deus conosco. Santo, santo, santo és. Santo, 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 santo és. Tão perfeito, incomparável és, meu Jesus tão adorado. Santo, 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 santo és. Santo, 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 santo és. Tão perfeito, incomparável és, meu Jesus tão adorado. E abriu a porta da eternidade, se entregou para se cumprir toda a verdade. Humilhado foi e não revidou, foi traído e mesmo assim ele perdoou. Foi crucificado e morto lá na rude cruz, mas ao terceiro dia provou que era Jesus, o Filho de Deus, o Messias prometido, verdadeiro, justo, mais que excelente. Toda a pureza está selada no seu coração. Autor da vida, toda a salvação, a fonte de água viva que jorra a vida, o sangue que cura, que nos lava e purifica. Santo, 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 santo és. Santo, 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 santo és. Tão perfeito, incomparável és, meu Jesus tão adorado. Santo, 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 santo és. Santo, 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 santo és. Tão perfeito, incomparável és, meu Jesus tão adorado. E abriu a porta da eternidade, se entregou para se cumprir toda a verdade. Humilhado foi e não revidou, foi traído e mesmo
excelente. Toda pureza está selada no seu coração. Autor da vida, autor da salvação. A fonte de água viva que jorra a vida. O sangue cura que nos lava e purifica. Santo, 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 santo é. Com muita alegria e enorme prazer que cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quero expressar a minha profunda gratidão a Deus pela oportunidade que Ele me brinda de poder voltar aqui à abençoada Igreja do Senhor em Sorocaba, rever o pastor Osmar, os obreiros e os irmãos e as irmãs nesta oportunidade em que temos para meditar na palavra de Deus. Conforme o pastor anunciou, o ano que vem, se for a permissão de Deus, nós voltaremos aqui para realizar um seminário na área da alma e do espírito. Cura da alma. A alma é a nossa vontade, é aquilo que a gente quer. A alma é a nossa sensibilidade, aquilo que a gente sente. E a alma é o nosso intelecto, aquilo que nós pensamos. Então nós vivemos mais na alma do que no corpo, que no espírito. A alma é o que você quer, o campo volutivo, a vontade, os desejos. A alma é aquilo que a gente sente, a sensibilidade, as emoções. E a alma é aquilo que a gente pensa. E eu espero que vai ser de grande bênção para todos nós no ano que vem, em nome do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus para uma reflexão bíblica nesta noite, no livro de Salmos, o Salmo de número 139, e depois Jeremias, o capítulo de número 1, o Salmo de número 139, do versículo 14 até o versículo de número 16, e depois Jeremias capítulo 1, o versículo 5. O Salmo 139, a partir do versículo 14, diz assim: Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no seu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E agora Jeremias, capítulo 1, o versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. O que acontece com um casal quando a mulher está grávida? Quando vai ter o primeiro filho? O que acontece com o casal? O que acontece com a mulher que vai ser mãe? O que acontece com o homem que vai ser pai? O que acontece? Quando um período de 9 meses eles esperam, vai nascer o nosso menino, vai nascer a nossa menina. Muitas coisas mudam. Muitas coisas mudam na vida do marido, na vida da mulher, na vida diária, na comida, na roupa, no tratamento médico, no pré-natal, né? Uma série de coisas acontecem porque uma criança vai chegar. É motivo de muita alegria. Eu agradeço a Deus porque, os irmãos sabem, Jesus chamou minha esposa para a glória no mês de abril, mas a minha esposa foi uma videira frutífera, que me deu 3 filhos.
Ela me deu a Evelyn, me deu a Jennifer e o Steven Roger. E todos nós que somos pais, você que é pai, você que é mãe, você se lembra muito bem o que aconteceu, qual foi o clima que envolveu o seu lar quando a criança ia chegar. Esta noite eu quero falar para você de um Deus que nos conheceu antes da gente nascer. Antes de você nascer, Deus disse: antes que você fosse formado, eu já te conheci. Existem mudanças na vida de um casal quando espera uma criança chegar. Agora veja como é que Deus fez. Como é que Deus fez antes que você nascesse? Ele disse: Davi disse: eu era ainda informe, os teus olhos já me viram. Eu não tinha nem aparecido, então as tuas mãos me entreteceram. Davi disse. Então vamos observar, irmãos, o que Deus nos conheceu, o que Deus fez com você, o que Deus fez comigo. E eu creio que depois que você ouvir essa palavra, você vai dar mais valor à tua vida, e você vai servir aquele que te fez, aquele que te formou. Você não é produto da máquina, do computador do Bill Gates. Você não apareceu no Rio Paraíba. Você não caiu num paraquedas. Não, você não foi algo que rolou entre um homem e uma mulher. Deus fez você. Deus te formou. Deus te deu o espírito que você tem. E é muito importante nós compreendermos isto. Deus amou você antes que você nascesse. Em primeiro lugar, Deus amou a mim e Deus amou a você, nos dando uma identidade. Identidade é uma coisa pessoal, não existem duas identidades. Deus te deu uma identidade. Você é algo especial para Deus. Deus não é como os homens, como os americanos, que fazem 1 milhão, tudo em série, mete na máquina. Não, Deus fez você como uma obra de artesanato. Jó disse: as tuas mãos me entreteceram. As tuas mãos fizeram a conexão dos ossos, dos músculos, das veias. Então, irmão, Deus te deu uma identidade. Jesus disse assim, que eu chamo as minhas ovelhas pelo nome. Deus conhece você pelo nome. Deus não te conhece como número. Deus não te conhece como um a mais, não. Você é feito especialmente por Deus. Deus te deu uma identidade única. Não existe dois de você no mundo. No meio de 7 bilhões de pessoas, só existe você. Levante a sua mão e diga: glória a Deus. Deus te deu uma identidade. Não somente Deus te amou, Deus disse: eu te conheci, Jeremias, antes que você nascesse. Não somente te conheci, mas depois te formei. Não somente te formei, depois te santifiquei. Não somente te santifiquei, depois te comissionei para ser profeta das nações da terra. Primeiramente, este Deus que nos amou antes que nós nascêssemos, nos deu uma identidade. Segundo lugar, nos deu uma complexidade. Deus fez eu e você como algo complexo. Não existe nada mais complexo que o ser humano. Por mais adiantado que seja o computador, por mais adiantado que seja o cyber technology, a tecnologia da cibernética, não existe nada mais complexo do que o homem. A Bíblia diz que Deus fez o corpo do homem em primeiro lugar. Como é que Deus fez o corpo do homem? Fez do pó da terra. Você pergunta ao judeu o que é um homem, o judeu diz: o homem é barro, o homem é pó, o homem é lama. Você pergunta o grego, já o grego começa a filosofar o que é o homem. Ele diz: o antropos é aquele que olha para cima. Deus pegou do pó da terra e fez eu e você. Como é que a gente pode provar que o nosso corpo é feito do pó da terra? No nosso corpo tem água, tem carvão, tem mercúrio, tem eletricidade, tem sal, tem açúcar, tem ferro. Tudo que tem na terra tem no nosso corpo. Por que Deus fez o nosso corpo de uma maneira complexa do pó da terra? Porque a gente ia viver na terra para não haver choque de ambiente. Você não ia viver nos ares, não ia viver na nuvem. Deus disse: vou fazer da terra, que é para viver na terra. Deus fez o teu corpo, e não somente Deus fez o teu corpo para você viver na terra, mas através do corpo, sabe o que Deus estabeleceu? Deus estabeleceu a composição da família. Deus disse: através do corpo do homem, eu vou separar as espécies, eu vou juntar o homem com a mulher, e os dois vão se unir, ser uma só carne, e através da sexualidade vão perpetuar a raça humana. Veja que obra extraordinária. Teu corpo não é imundo, teu corpo não é profano. Tem crente que fica fazendo um jejum aí fora da Bíblia e sacrifica o corpo. Irmão, teu corpo é o templo do Espírito Santo. O corpo é tão santo, o corpo humano que Deus fez
não foi a ciência que fez, não foi o homem que fez, não foi a evolução que fez, o corpo que Deus fez. Que Deus fez com você. O corpo humano é tão importante que Jesus não se manifestou numa luz candente. Jesus não veio numa luz, Jesus não veio no sol, Jesus não veio numa planta, Jesus não veio numa montanha. Jesus veio num corpo humano. Jesus veio num corpo igual ao meu, igual ao seu. Então preste atenção, o corpo humano. Deus fez a composição da família através do corpo humano. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Deus disse assim, Deus falou, Jesus falou, e Paulo falou, e eu falo, pastor Ormar fala. Nós continuamos a ensinar. Deixará, pois, o homem, o seu pai e a sua mãe. Separação, pai e mãe. Deixará. Então, aqui Deus está dizendo, separação da espécie. Homem e mulher, pai e mãe. Diz assim, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá a outro homem. É assim que diz a Bíblia. Deixará a mulher, o seu pai e a sua mãe, e se unirá a outra mulher? Não, se unirá ao homem. Veja aqui, irmãos, essa coisa de homem com homem, mulher com mulher, isso é completamente antibíblico. Deus não estabeleceu assim. Deus disse, deixará pois o homem, separa o seu pai e a sua mãe. O homem tem um pai, o homem tem uma mãe. A filha tem um pai, a filha tem uma mãe. Então ele deixa para compor uma nova família, se separa o homem do seu pai e da sua mãe, e se une a sua mulher, para perpetuar a família, e serão ambos uma só carne. Aqui nós encontramos a sexualidade. O sexo foi feito por Deus. Alguém diz, Deus fez o homem e o diabo fez o sexo. Mentira, Deus fez o sexo. Deus fez o sexo e estabeleceu o sexo como uma função biológica no corpo humano, que é para crescer a família, crescer, frutificar, multiplicar e encher a terra. O que é pecado com relação ao sexo? Pecado em relação ao sexo é adultério. Adultério é a prática do sexo com pessoa casada, que não é o seu marido nem a sua mulher. O que é pecado com relação ao sexo? Prostituição. Prostituição é a prática do sexo fora do casamento. Pedofilia é pecado. Crente que vive namorando na internet, que é casado, é pecado. Mulher de obreiro que vive a noite inteira namorando na internet é pecado com relação ao sexo. Está entendendo, irmão? Não é na internet não, é na infernet. E a pessoa que faz isso vira um infernauta. Entenda isso aí. Então, Deus fez o corpo. Então, Deus conheceu primeiramente a sua identidade. Segundo lugar, Deus conheceu a sua complexidade. Deus não somente fez o corpo, Deus também fez o quê? Zacarias disse, tu fizestes o meu espírito. Tu colocaste dentro de mim o meu espírito. Deus fez o teu espírito. Teu espírito é importante, porque o espírito é o que vem de Deus. O teu corpo veio da terra, feito por Deus, mas veio da terra. Origem da terra, composição da terra, elementos minerais, elementos da terra. Teu espírito vem de Deus. Teu espírito vem de Deus. E o Senhor fez o teu corpo, e no teu corpo, a parte mais importante que Deus fez, sabe qual foi? A cabeça. A cabeça é mais importante. A cabeça é a parte mais alta do corpo. Na cabeça estão os teus olhos, na cabeça está o teu nariz, na cabeça está a tua boca. Na cabeça é a parte mais importante do corpo. E Deus fez o espírito. Como é que Deus fez o espírito? Veja a complexidade. Deus chamou a girafa e disse, girafa vem aqui, vou soprar no teu nariz. Deus não soprou no nariz da girafa. Flor, vem aqui, vou soprar na flor. Fruta, vem aqui, vou soprar na fruta. Vou soprar na pedra, vou soprar no rio. Não, o único que Deus soprou foi em você, foi no ser humano. E disse, receba o meu espírito. Você tem o espírito de Deus, irmão. Veja o valor que você tem. Paulo diz que nós somos vasos de barro, mas o que está dentro de nós é o espírito do Senhor. Deus fez a complexidade do ser humano. Deus fez o teu corpo, Deus fez o teu espírito, e Deus fez o que? A tua alma. A alma é aquilo que nós queremos, volutiva, vontade. A alma é aquilo que a gente pensa, o nosso pensamento. E a alma é aquilo que a gente sente, as nossas emoções. Então Deus disse, antes que você fosse formado eu te conheci. Deus conheceu a tua identidade, Deus conheceu a tua complexidade, Deus conheceu a tua individualidade. Irmão, não existem dois pastor Osmar José da Silva. No meio de 7 milhões só existe ele. Só existe um Joá Caetano. Deus te fez como um indivíduo especial. Você, minha irmã, só existe você. Tente imaginar o amor que Deus te dedicou. Tente imaginar o propósito de Deus ao fazer você. Você não é um número a mais. Você não é uma pessoa a mais. Não.
as mãos divinas te fizeram. Deus encheu você do teu espírito, do espírito dele, e Deus te fez uma pessoa individual. Você é original, você é único, você é exclusivo. Entende isso, irmão? E quando você começar a entender isso à luz da Bíblia, você vai amar mais a Deus, você vai servir mais ao Senhor com alegria. Deus fez a nossa individualidade. Você não é clone de ninguém, você não é xerox de ninguém, você não é papel carbono de ninguém, você não é copa de ninguém. Você foi o homem e uma mulher que a mão de Deus fez para um propósito extraordinário e maravilhoso. Dê valor à tua vida, venha para a igreja, venha servir esse Deus, venha conhecer os planos que Ele tem com você. Deus fez, Jeremias, eu faço você. Paulo disse, eu nasci antes do ventre da minha mãe, Deus me formou, Deus me gerou e me deu para ser pregador do Evangelho. Deus te colocou aqui porque Ele tem uma missão extraordinária na tua vida. O que você está fazendo com o que Deus fez na tua vida? O que você está fazendo com essa igreja maravilhosa? Eu estava no gabinete com o pastor, conversando com ele, né, sobre o que Deus tem dado aos irmãos, essa estrutura maravilhosa. Irmão, aproveita mais a tua vida, se envolva na obra de Deus, usa o talento que Deus tem te dado. Deus te encheu do Espírito dele para te usar de maneira poderosa e maravilhosa. Deus conheceu a tua identidade, a tua complexidade, a tua individualidade. Deus conheceu, irmão, a tua possibilidade. Deus te fez com possibilidades. Deus disse assim, Deus disse, antes de fazer o homem, olha lá em Gênesis, no capítulo 2, antes que o homem fosse formado, Deus já disse, o homem vai ter possibilidades, o homem vai ter fertilidade. Deus te fez fértil, Deus não te fez estéril. Deus disse, crescei, frutificai, multiplicai, enchei a terra. Que coisa maravilhosa, irmão. Está entendendo? Então Deus nos fez, conheceu a nossa possibilidade, as nossas, diz a Bíblia, e depois e abençoou. Deus te fez com bênção. Quem faz com maldição é o diabo, que amaldiçoa é o diabo, que amaldiçoa os demônios. Você está na casa de Deus hoje, todo mundo vai sair daqui abençoado. A bênção do Senhor está sobre a sua vida. Deus disse, eu te faço com possibilidade de crescer, de frutificar, de multiplicar e de encher a terra. Deus te conheceu antes de você nascer e te deu autoridade. Deus te deu autoridade. Que coisa extraordinária, irmãos. O crente tem que saber o que é a autoridade que recebeu de Deus. Deus disse para Adão, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus disse, eu não vou fazer o homem parecido com o animal, não vou fazer o homem parecido com uma árvore, com uma montanha, com uma pedra, vou fazer igualzinho a nós. Você se parece com Deus, você tem a feição de Deus, você tem a semelhança de Deus. Não deixa o diabo te enganar dizendo que você é feio, que você é o bicho papão, que você não vai encontrar a tua alma gêmea, que você não vai sair do aluguel. Não! Deus te fez e te fez de uma maneira aceitável, te fez de uma maneira normal, de uma maneira correta. E preste atenção, Deus diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Deus disse, eu vou dar autoridade, domine sobre as aves do céu, domine sobre os animais do campo, domine sobre a criatura das águas. Deus te conheceu em autoridade. Deus nos deu autoridade antes de nascer. Agora, o que é autoridade? Tem muita gente que tem um conceito errado de autoridade, irmão. O que é autoridade? Autoridade não é mandar na vida de ninguém. Autoridade é manter a ordem. Por que nós estamos aqui em ordem? Aqui nesta noite. Por que essa igreja tem ordem? Eu tenho participado de reunião de ministérios aqui, com 1000 homens aqui. Ninguém levanta, ninguém grita, ninguém fala nada. Por quê? Porque o propósito da autoridade é manter a ordem. Quando não existe autoridade, existe desordem, existe confusão, existe rebelião, existe coisa errada. O propósito da autoridade que Deus nos deu para manter a ordem. Deus disse a Adão, vou te dar autoridade sobre as aves do céu, estou te dando autoridade sobre os animais do campo e autoridade sobre as criaturas das águas para manter a ordem. Autoridade não é controlar a vida de ninguém. Na igreja a maior autoridade é a palavra de Deus. Depois da palavra de Deus vem o pastor da igreja. O pastor não controla a vida de ninguém. A autoridade não controla a vida de ninguém, irmão. A autoridade não manipula a vida de ninguém. A autoridade não dirige a vida de ninguém. A autoridade não envergonha ninguém. A autoridade não cria situações de vida. Não, a autoridade é manter a ordem.
autoridade não humilha, autoridade não rebaixa ninguém. Agora, como é que você conhece uma verdadeira autoridade bíblica? Essa autoridade que Deus nos deu, que eu e você precisamos conhecer e praticar cada vez mais. Como conhecemos as provas de uma verdadeira autoridade? Por 3 coisas: provisão, proteção e promoção. Quando você está debaixo da autoridade, aquela autoridade que está sobre você vai suprir tudo para você, vai suprir. Provisão, você está debaixo da autoridade, você trabalha, tem um gerente que está debaixo da autoridade dele, ele provê para você, ele supre para você. Foi o que o Senhor falou ao povo de Israel: povo de Israel, vocês estão saindo do Egito, eu quero que vocês fiquem debaixo da minha autoridade, porque eu vou quebrar o poder do cativeiro, mas não vou abandonar vocês no deserto não. Irmão, presta atenção, Jesus te tirou do mundo e não te abandonou. Deus disse: eu vou tirar vocês do cativeiro, eis a minha palavra, se vocês me servirem, se vocês se colocarem debaixo da minha autoridade, eu, o Senhor, com mão forte, vos tirei da terra do Egito, eu abençoarei o vosso pão e a vossa água, e tirarei as enfermidades do meio de vós. Deus nos tirou do Egito, Deus tirou você da feitiçaria, da cachaça, Deus tirou você das coisas erradas e te largou por aí. Não, Deus continua com você. Se você está debaixo da autoridade dele, a autoridade de Deus vai prover tudo para você. Não vai faltar poder, não vai faltar bênção na família, não vai faltar emprego, não vai faltar roupa, não vai faltar água. Presta atenção. Segunda coisa que a autoridade divina concede à nossa vida chama-se proteção. Proteção. A autoridade protege. O empregado sabe, ele tem, não, eu estou trabalhando com o meu patrão, eu trabalho para o governo, eu trabalho, sou diretora de uma escola pública, sou advogado na cidade, eu tenho proteção. A pessoa que eu estou debaixo dela, e presta atenção, irmão, a única pessoa que pode te proteger é aquela que tem autoridade sobre você. Se você não reconhecer: eu odeio o meu gerente, eu quero que ele quebre a perna, isso aí é um princípio diabólico. Rebelião é do diabo, o diabo se rebela. Você tem que orar pelo teu gerente. Essa porcaria dessa aposentadoria de R$1.500 que eu recebo desse governo, não fale assim, irmão. Você está debaixo da autoridade do governo e ele te provê, e ele te protege. O pastor aqui tem centenas de milhares de obreiros. Às vezes no gabinete eu vi o obreiro chega lá, protege, a igreja protege. Quando você se coloca debaixo da autoridade, você tem proteção. Interessante. A mulher chegava para o sacerdote e dizia: sacerdote, eu quero proteção na minha casa, quero que meu marido seja protegido, quero que meu filho seja protegido, acima dos 20 anos. Aí o sacerdote, ela dizia: o que eu tenho que fazer? Ele dizia: você tem que dar uma oferta de 20 ciclos de prata do santuário. Prata do santuário, era dinheiro do santuário. Não era dinheiro para comprar arroz, nem feijão, nem roupa, nada disso. Era o dinheiro do santuário do templo. Você vai pagar, vai resgatar o teu marido e a tua casa por 20 ciclos de prata do santuário, o teu filho por 15 ciclos de prata do santuário. Aí ela dizia: então, sacerdote, aqui está 20 ciclos de prata do santuário para a minha casa e para o meu marido, 15 ciclos de prata do santuário para o meu filho. Aí o sacerdote pegava aquele dinheiro, colocava no santuário, como hoje a igreja coloca na caixa do tesouro da igreja, no dízimo. O dízimo não é para comprar, para passear para lá e para cá, comprar roupa, fazer, não, o dízimo é do santuário, é da igreja, da obra do Senhor, e o dízimo pertence a Deus. Quando o sacerdote pegava aquele dinheiro, falava para a mulher: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua tenda. Veja o princípio de autoridade aqui. Quando ela se colocava debaixo da autoridade, sabe o que o sacerdote dizia? Minha filha, quando o santuário é rico, o acampamento é abençoado. Quando o santuário é enriquecido, o acampamento é protegido. Vamos entender isso, irmão. Quando você se colocar debaixo da autoridade de Deus, Deus vai proteger a tua casa, proteger o teu carro, proteger a tua empresa, proteger o teu marido, proteger os teus filhos, proteger a tua roupa. A autoridade não somente vai suprir, vai te proteger. Deus fez isso. Agora, outra coisa interessante da autoridade: a autoridade promove. A autoridade promove. A única pessoa que pode promovê-lo é que tem autoridade sobre você. Quantos obreiros têm passado aqui pelo ministério do pastor Osmar? Alguns estão aí, eles podem dar testemunho. Começaram aqui na escola dominical, irmãos e irmãs na escola dominical, trabalhando. Hoje são pastores dirigindo a igreja.
tiveram debaixo da autoridade, foram promovidos. A autoridade promove. Presta atenção, isso aqui é muito interessante, irmão. Você só pode ser promovido pela pessoa a quem você serve e respeita. Vou repetir, você só pode ser promovido pela pessoa que você serve e respeita. Tem gente às vezes até que admira a gente. Eu admiro o João Caetano, mas não respeita. Não adianta você querer admirar o pastor. Tem que respeitar. Você vai ser promovido, a autoridade de Deus te promove quando você serve a Deus e respeita a Deus. Foi o que aconteceu quando Noemi olhou em Ruth. Ruth, irmão, não era judia. Ruth é uma moça de uma terra pagã, ela é moabita. Ruth olhou naquela moça e disse: ela tem futuro, ela tem talento. E Ruth começou a conversar e Noemi começou a conversar com Ruth. Quando Noemi começou a conversar com Ruth, Ruth reconheceu: essa mulher tem autoridade, vamos colocar debaixo da autoridade dela. Começou a servi-la, e aí, irmão, aí foi tudo. Ela explicou para ela: olha, meu marido morreu, meus 2 filhos morreram, teu marido morreu, mas tem um aí que é o parente remidor, o nome dele é Boaz. Eu vou te ensinar, fica debaixo da minha autoridade. Como é que você vai fazer? E para remir, irmão, o parente remidor tinha que pertencer ao mesmo povo, tinha que ser da mesma família. Segundo lugar, o parente tinha que querer. Se o parente remidor não quisesse, não havia forma de remir ninguém. E a terceira coisa, o parente tem que ter dinheiro para resgatar. E Boaz tinha essas 3 qualidades. Boaz era da família de Elimeleque, esposo de Noemi. Boaz quis remir Ruth, desejou remir Ruth, e Boaz tinha dinheiro. E aí o que aconteceu? Ruth entrou na descendência de Jesus, porque entendeu o que era autoridade. Vamos entender isso, irmãos. Deus nos fez e nos deu autoridade para ficar debaixo de autoridade. Louvado seja o santo, bendito e poderoso nome do Senhor. Interessante que quando Deus fez a complexidade do ser humano, Davi disse assim, Jó disse assim: os meus ossos, o Senhor contou os meus ossos. Você sabe quantos ossos tem no teu corpo, irmão? Quantos ossos tem no teu corpo? Ele já contou? Começa a contar. Quantos dentes você tem? Não sei, começa a contar hoje. Chega em casa, vai no espelho, aqueles que já caíram, né? O corpo humano tem 263 ossos. O corpo humano tem 1.800 quilômetros de vaso sanguíneo. 1.800 quilômetros daqui, depois lá de Salvador, Bahia. 1.800 quilômetros de vaso que leva o sangue. Tem 20 mil pelos, só aqui no ouvido direito, tem 20 mil pelos que trabalha no sistema auditivo. O coração bate 4.200 vezes por hora. Teu coração, pum, 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 pum. E não pode nem adiantar, nem disretemia, nem, né? Não pode acelerar. O coração bate 4.200 vezes por hora, 100.800 vezes por dia. Então veja aqui, irmãos, o que Deus fez. Deus fez o quê? Deus fez a nossa identidade. Deus conheceu a nossa complexidade. Deus conheceu a nossa individualidade, a nossa possibilidade. Deus conheceu o que também? A nossa autoridade. E agora Deus conheceu a nossa legalidade. Deus diz: eu vou te fazer para você ser legal. Você vai deixar herança. Você vai ser uma pessoa estável. O governo hoje fala muito em sustentabilidade. Precisamos de sustentabilidade. Precisamos de estabilidade. Irmãos, preste atenção. Essa coisa, a individualidade do homem, só Deus pode preencher. O homem quer preencher essa coisa que Deus fez. Ele sente o vazio, como a corça suspira pela corrente da água. Aí o homem vai para o futebol, e vai para a cachaça, e vai para o adultório, e vai para isso. Ele procura um montão de coisa para se iludir. Eu estou completo. Não está completo. A única maneira de você se completar, dessa individualidade que Deus fez, essa coisa que Deus entreteceu, essa coisa que Deus registrou no livro dele, é quando você tem um encontro com Deus. Quando você encontra Deus, e quando aí você passa a servir ao Senhor de uma maneira real. Não gaste a tua vida em coisas que não têm prazer. Envolva na obra de Deus, envolva na igreja. Obedeça aquilo que Deus disse. Eu te dou autoridade para você crescer, para você frutificar, para você multiplicar. E eu termino, tenho mais 10 minutos. Quem está sendo abençoado, diga: eu estou sendo abençoado. Deus disse, Deus conheceu a tua legalidade. Deus diz: eu te faço coroa da criação. O homem é a coroa da criação. O homem é a obra-prima. O homem é mais importante de qualquer coisa que Deus fez. Deus fez o homem. Agora veja Jeremias, capítulo 1, versículo 4. Eu quero ler de novo, e aí nós terminamos em nome do Senhor. Tem aqui vários pontos, mas quando eu voltar o ano que vem, pastor, eu completo o resto, amém? Jeremias capítulo 1, versículo 4 e 5. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo:
antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Deus disse: Jeremias, antes que você fosse formado no útero da tua mãe, eu te conheci. Em outras palavras, eu gostei do que eu estava fazendo, eu te aprovei. Irmão, você está aqui nessa igreja não é por um acaso. Você não está aqui porque alguém te convidou. Você está aqui porque Deus te conhecia antes que você nascesse. Deus disse: eu te conheci e aprovei. Eu te conheci e fiquei feliz em te conhecer. Depois que eu te conheci, Jeremias, eu te santifiquei. Eu te separei. Santificação é separação. Santificação não é botar cabelo para cá, cabelo para lá. Santificação é separar-se do pecado, é deixar de fazer coisa errada. Santificação é ter o vaso consagrado para Deus. Santificação é separação. Deus disse: Jeremias, eu te conheci, gostei, te aprovei. Disse: ele é bom, ele é meu, ele é bom. Aí eu digo: vou santificá-lo. Te santifiquei. Você está aqui porque a igreja não santifica ninguém. O pastor, nenhum pastor santifica ninguém. Paulo disse: o Deus de paz vos santifica em tudo. É Deus quem nos santifica. Quando você tem um contato com Deus, quando você está na casa de Deus, quando você estuda a palavra de Deus, quando você se submete à autoridade de Deus, Deus disse: eu vou te santificar. Eu te santifiquei, Jeremias. Eu te separei, eu te santifiquei. E depois que eu te conheci, depois que eu te aprovei, depois que eu te santifiquei, eu te nomeei, eu te comissionei, eu te dei uma missão para ser profeta às nações da terra. Irmão, só Deus que faz isso. Isso aqui não é a coisa que a igreja faz. Quando a igreja faz, ela segue o modelo de Deus. Vamos compreender isso, né? Leia depois, você entenda. Deus te conheceu antes de você nascer. Antes que você fosse formado, Deus já sabia qual seria a tua identidade. Deus já sabia qual seria a tua individualidade. Deus já sabia qual seria o teu espírito, como seria a tua personalidade. E Deus disse: eu gostei do que eu estou vendo, agora eu estou santificando. Deus te santificou no ventre da tua mãe. Deus santificou antes que você nascesse. Talvez você diga: irmão Joá, mas eu vivi um período no mundo aí. Isso aí para Deus não vale nada, irmão. Deus não vale esse negócio de as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que é ser uma nova criatura santificada? É ter uma nova maneira de pensar. O que é ser uma nova criatura santificada? É ter uma nova maneira de agir. Teus sentimentos agora, teus desejos são diferentes. O que é ser uma nova criatura santificada por Deus? É ter uma nova maneira de agir. Primeiramente, uma maneira de pensar, nova maneira de pensar, nova maneira de sentir, novas atitudes. Novas atitudes. Atitude é muito importante. Uma coisa que Deus não controla na minha vida e nem na sua, sabe o que é? São as escolhas. Deus não controla as suas escolhas. Deus, ele diz: diante de ti tem dois caminhos, da vida e da morte. Eu te aconselho que escolha o da vida. Escolha é você feito, depende da sua atitude. Tem gente que diz, me pergunta: irmão Joá, qual é a diferença entre problema e oportunidade? Problema e oportunidade. Problema e oportunidade é a mesma coisa? Não, qual é a diferença? Não tem diferença nenhuma, irmão. Depende da tua atitude. Por exemplo, para os irmãos de Davi, Golias era um problema. Ele é grande demais, o exército não pode matar ele, ele é um campeão de guerra. Davi disse: porque ele é grande é que eu vou matá-lo, vou arrancar a cabeça dele. Para os irmãos de Davi, Golias era um problema, para Davi era uma oportunidade. Deus permite os problemas para criar a oportunidade na tua vida. Quando você entra no problema, Deus disse: agora ele vai encontrar a oportunidade. Fé, irmão, a fé é um produto de autoridade. Fé é um fruto de autoridade. E a fé, ela é comandada pela voz. Você tem que, a Bíblia diz: porque com o coração se crê e com a boca se confessa. Eu vou sair da mão do agiota, eu vou ser obreiro naquele púlpito lá, eu vou ser evangelista em Sorocaba, eu vou para o campo missionário, eu vou comprar a casa do meu sonho. Você tem que confessar. Fé confessa com a boca. Fé é um produto de autoridade. Amém? Então você crê no coração e confessa com a boca, em nome de Jesus. Amém, irmão? E fé é diferente de vontade. Qual é a diferença entre fé e vontade? Vontade é um atributo da alma, fé é um atributo do Espírito. Fé é do Espírito, né? Vontade é da alma. Se a alma está doente, se a alma está escrava, se a alma está doente, não tem a vontade é má. Mas fé, ela é determinada no Espírito. O Espírito que Deus soprou dentro de você, o Espírito que Deus colocou em você. Pela fé você diz: eu vou vencer essa luta, eu vou fazer do vale de Baca uma fonte de água cristalina.
Diz o salmista: porque passando pelo vale de Baca, ninguém mora no vale de Baca, ninguém nasce no vale de Baca, a gente passa pelo vale, passa pela luta, mas pela fé nós temos a vitória em Jesus, o Filho de Deus. Para terminar, diz aqui, Deus disse: eu te comissionei. Irmão, você está aqui porque Deus tem te comissionado, Deus tem te dado uma missão. Eu vi aqui esforço comunitário de evangelização e missão. Eu quero aproveitar para pedir aos irmãos as orações pelo país da Mongólia. Quem já ouviu falar na Mongólia aqui? Terra do Gengis Khan. Conhece o Gengis Khan, né? Aquele cavaleiro, aquele herói da Mongólia. Irmãos, uns 15 anos atrás, 2 missionários da Irlanda foram para a Mongólia. A Mongólia não dá, até hoje não dá visto para missionário. Eles eram médicos, eram irlandeses e eram médicos, 2 jovens. E eles foram como médicos, mas foram como missionários para fazer a obra de missões. E começaram a trabalhar como médicos na Mongólia, trabalhando. E de repente o rei da Mongólia ficou doente. Ficou doente, estava morrendo. O rei chamou tudo quanto foi médico da Mongólia. Foram tratar o rei, não tinha jeito. Aí o ministro falou: rei, tem aqui 2 estrangeiros, eles são médicos, são irlandeses. O rei não gostaria de falar com ele? Claro que eu quero, manda eles vir falar comigo. E aí os 2 rapazes missionários foram falar com o rei. E o rei disse: eu quero que vocês me curem. Ele disse: rei, nós não curamos ninguém não. Nós como médicos tratamos, mas nós conhecemos um Deus que cura. Nós servimos um Deus que cura. E o rei disse: eu quero saber. E começaram então a tratar o rei e a falar deste Deus que cura, este Deus que nos formou. Antes que você nascesse, Deus já nos conhecia, já nos deu tudo. Deus já sabia a nossa identidade, a nossa individualidade. Deus curou o rei da Mongólia. O rei da Mongólia ficou tão contente assim: eu quero 1000 homens como vocês. Eu quero 1000 homens como vocês aqui na Mongólia, convidados do governo para falar tudo para o meu povo o que vocês falaram para mim. Os rapazes ficaram contentes e voltaram para a Irlanda. Chegaram na Irlanda e começaram a falar nas igrejas. E a Inglaterra está ao lado da Irlanda. E começaram a falar: nós precisamos de 1000 missionários, 1000 missionários, 1000 missionários. E falaram. Aí começou, irmão, aquela coisa do inferno, aquela burocracia, porque não sei o que tem que ter reunião, e ttt, tá. Passou um ano, os 2 rapazes morreram deprimidos. Os 2 missionários não aguentaram a indiferença da igreja, o enrolo da igreja, um país inteiro, a Mongólia, clamando por missionários. E ali a igreja daquela coisa terrível, que não pode, que não dá, tem que fazer reunião, aquela coisa infernal. E aí, irmãos, os rapazes morreram. No final de um ano, o rei da Mongólia chamou os meninos: cadê os estrangeiros? Cadê os homens que eu quero aqui? Não tinha resposta. Aí os ministros saíram, foram para a Jordânia. Em 2 meses a Jordânia mandou 1000 missionários muçulmanos. Hoje toda a Mongólia é islâmica, é muçulmana. Todo o país. Eu agradeço a Deus pela igreja de Sorocaba. Eu fiquei alegre quando entrei ali. Eu vi aqui esforço comunitário de evangelização e missão. Está entendendo, irmão? Você que faz parte desta igreja, você que investe em missões, você que ora por missões, saiba que Deus está se agradando da tua obra. Eu conheço a vossa obra, diz o Senhor Jesus. Então ore pelo país da Mongólia. Eu quero ler aqui agora, comprovando a palavra de Deus em Lucas capítulo 4, capítulo 1, versículo 39 e 40. Veja o que diz a palavra do Senhor, quando a Bíblia diz que Deus nos conheceu antes que a gente nascesse. Escute aqui: e naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas de uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. Maria, mãe de Jesus, foi visitar Isabel. Zacarias, o esposo de Isabel, morava na montanha. Maria então vai à casa de Isabel. Veja aqui, irmãos, diz a Bíblia: e aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha, que era João Batista, saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Oh, que coisa extraordinária! Antes de João Batista nascer, era cheio do Espírito. Deus para Jeremias: eu te santifiquei, eu te separei, eu te ungi. Diz a Bíblia: e aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no ventre, saltou cheia do Espírito Santo no ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz e disse: bendito és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação,
a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Que coisa extraordinária. Querido irmão, querida irmã, agradeça a Deus porque Deus te fez. Agradeça ao Senhor porque Deus fez a tua individualidade, a tua complexidade. Deus fez, né, você para crescer, para multiplicar. Deus te deu possibilidade, Deus te revestiu de autoridade. Vamos então obedecer ao Senhor e servir ao Senhor com alegria. Amém? Que a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande, maravilhoso e sublime amor de Deus, a mais doce e íntima comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém? A paz do Senhor e uma boa noite a todos. Olá, a paz do Senhor. Baixe agora o aplicativo para smartphone oficial da AD Sorocaba. Aqui você lê mensagens e notícias, fica por dentro dos eventos e pode enviar o seu pedido de oração. E já tem o link para acessar nossas redes sociais e assistir os cultos ao vivo. E muito mais. Baixe já, é gratuito, é AD Sorocaba. Unidos, somos mais fortes.